Bom dia, bom dia. São um pouquinho antes do meio-dia, né? E eu acabei de acordar, dá pra ver pela cara de inchaço. Eu tomo alguns medicamentos aí para tireoide, né? Acho que pode ser um vídeo que fique para amanhã. É, e eu tô sem um deles, né? Sem o principal que regula toda a produção de hormônio do corpo, né? Então eu tenho sono, assim, um sono absurdo e de vez em quando eu preciso parar para tirar um cochilo, porque eu não consigo ficar acordado, né? E eu tô sem esse remédio até o final do mês, porque eu preciso deixar a tireoide desregular para ver se tá tudo bem, né? Então, aliás, eu não tenho mais a tireoide, então eu preciso deixar o corpo se desregular para fazer alguns exames e ver se tá tudo sob controle, ver se o remédio tá fazendo efeito mesmo, né? Então faz parte do tratamento. Mas como prometido ontem, eu falei que hoje eu faria um vídeo falando um pouco sobre como eu conheci a minha esposa. Então, como eu comentei, eu cheguei de missão e o plano era voltar para os Estados Unidos e continuar a estudar lá na faculdade da igreja, né, na BYU. Mas para não ficar parado, né, durante um período que ia ficar em casa, rever a família, né, foram 2 anos longe de todo mundo e para não ficar parado, meu pai sugeriu eu voltar a estudar. Enquanto estava ali em Cascavel, voltar a estudar administração, né, eu já tinha feito um ano aqui no Brasil antes de ir embora para os Estados Unidos e eu topei, né, topei, voltei a estudar lá em Cascavel. Eu cheguei de missão, eu estava me correspondendo com algumas moças já, com esse pensamento de encontrar uma boa mulher, me casar, né, ter uma família. É um negócio que eu carrego comigo desde a adolescência, né, e deixava meu pai maluco, né, porque toda namoradinha com 14, 15 anos, não, é com ela que eu vou casar, é com ela que eu vou casar. E meu pai ficava maluco, falava, rapaz, para. Né, a mulher que você vai casar, você nem conheceu ainda. Fala, pá, pai, você não sabe de nada, é coisa de adolescente, né? Eu estava me correspondendo com algumas moças e comecei a estudar, comecei a fazer administração ali na Unipan, Unipan ali na Avenida Brasil, lá embaixo, para quem conhece Cascavel, perto do Mufato, do Beal, né? E primeiro dia de aula, eu vi uma moça muito bonita, né, nas carteiras do canto, assim, né? Na frente, mas pro canto da sala. E apesar de ser uma pessoa extrovertida, eu tenho esse lado introvertido também, né? De ficar muito na minha, de ser um cara mais introspectivo, então, em alguns aspectos, e esse é um deles, né? De conhecer pessoas novas, eu tenho esse ponto de introspecção, né? Eu não sou aquela pessoa que fala com todo mundo, que conversa, né? Que eu sou um cara mais reservado. Com os meus amigos né? Com as pessoas que conheço é uma outra dinâmica, né? Aí eu sou brinco, dou risada, falo besteira, né? Assim, bobalhada, faço todo mundo dar risada. E, e eu gostei muito dela, né? E não sabia como me aproximar e eu comecei a deixar bilhetinho na mesa, né? Então saía para o intervalo, eu ficava ali um pouquinho rolando, tal, escrevia um bilhetinho, colocava na mesa e isso foi evoluindo, né? Até que a gente ficou e, e aí eu naquela sede, né? Vou casar, eu já quis, né, namorar e tal, e ela não queria, né? Tinha acabado de sair de um namoro e acho que não tava com isso na cabeça. E eu insisti, né? Eu insisti, queria conhecê-la melhor. E, uma das amigas dela, da faculdade, acho que uma das melhores amigas dela, começou a pedir ajuda e ela começou a ajudar a Carol. Então a Carol ficava ali conversando e ajudava, e elas trabalhavam juntas também, né? Então eu lembro que um dia a gente combinou, eu fui lá no trabalho dela, levar um buquê de flores e tal, e aí da água mole, pedra dura, tanto bate até que ela topou namorar comigo. E interessante que nesse período a gente estava passando por um problema meio sério de saúde na família, né? O meu pai tinha descoberto um tumor na cabeça e ia precisar operar, né? Uma cirurgia delicada, né? Mexer na cabeça, o risco de sequela, risco de morte muito alto, né? E nós dois decidimos ir para o Templo de Assunção, no Paraguai,
O templo é um local que nós frequentamos, né, como membros da igreja. Ele é diferente de uma capela, de uma igreja normal, né? É um local em que, para você entrar e frequentar, você precisa estar vivendo alguns princípios da igreja. Então, a igreja ela é aberta para todo mundo, mas o templo ele é um local em que realmente é aberto para aqueles que estão dedicando a vida a Deus, estão se esforçando para cumprir com os mandamentos, né? E fazer sacrifícios, fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. Então nós decidimos ir para o templo para orar com relação a isso, né? Para pedir a Deus que desse tudo certo na cirurgia e que ele pudesse ficar com a gente aí mais um tempo. E eu já fui com, além desse propósito, um propósito diferente. Eu fui perguntar para Deus se a Michelle era a mulher com quem eu ia casar. E aí eu sempre fico emocionado quando eu falo disso, porque é um momento que foi um divisor de águas na minha vida. E eu saí de lá com essa convicção que ia ficar tudo bem com meu pai, mas principalmente que a Michelle é é, a minha companheira para a eternidade. E eu já sabia, né? Ela não era membro da igreja e eu saí de lá com essa convicção de que ela ia aceitar o evangelho e nós iríamos formar uma família centrada em Deus. Isso foi em março, se eu não me engano, abril. E eu lembro que ela começou a ouvir as palestras missionárias e ela aceitou se batizar por livre e espontânea vontade. Eu deixei isso muito claro para ela. Eu não queria que ela se batizasse porque gostava de mim ou porque, sabe, por qualquer motivo que não fosse honrar a Deus e fazer os convênios dela com Deus. E ela decidiu se batizar e nós casamos em novembro daquele mesmo ano. Isso foi 2004. Né? Então eu entre conhecer a Michelle e casar foram 9 meses. 9 meses para nascer uma criança, 9 meses para gerar uma nova vida, né? Como marido e mulher e começar a trilhar esse caminho, né? Que não tem sido fácil. Nós passamos por assim, inúmeras dificuldades no começo, como todo casal passa. Quando nós casamos, um mês antes de nós casarmos, eu fui mandado embora do hotel que eu comentei que eu trabalhava. Eu fiquei ali uns 3 meses desempregado e comecei a trabalhar em uma lanchonete, cuidando ali do turno da noite nessa lanchonete. Então as coisas eram muito difíceis, assim, né? A gente tinha uma vida extremamente feliz, nós dois, mas sempre com bastante dificuldade financeira, aperto, dinheiro contado para fazer as coisas, né? Ela tinha uma moto, eu tinha uma motinha também, então a gente, né, ia fazer compra, tinha que pôr compra na mochila, era aquela, né, às vezes a gente, pô, pai, empresta o carro aí para eu poder ir no mercado, ou para fazer alguma coisa. Então foi um começo muito difícil, mas eu tenho essa convicção, desde essa época eu carrego essa convicção dentro de mim, de que um casal que constrói a vida juntos, né, e aí a vida no contexto completo, uma vida amorosa, de um relacionamento em que os dois se amam e se respeitam, a vida profissional, todos os aspectos. Quando o casal constrói isso juntos, né, financeiro e tudo mais, eu tenho a firme certeza de que aquele casamento ele está destinado a dar certo. Porque, cara, é muito fácil você casar com alguém quando a situação financeira dos dois é muito boa, né? É muito tranquilo, porque você sabe que, meu, é só aproveitar, mas a hora que vem as dificuldades da vida, e essas dificuldades elas sempre vêm, né? Ninguém está numa situação financeira tão boa que não vai enfrentar uma dificuldade, e quando um casal enfrenta uma dificuldade, é um ditado que fala, né? Quando o dinheiro acaba, o amor foge pela janela. E o contrário é o mesmo, né? Quando você começa um relacionamento em que você
passa dificuldade junto, constrói as coisas com suor, com dedicação, com dificuldade, eu também tenho a firme certeza de que as coisas elas vão dar certo para o futuro, né? E nós estamos aí, vamos fazer 21 anos, nós estamos casados, é a mulher da minha vida, cara, não tem outra, assim, eu não consigo mais imaginar o André sem a Michelle. Eu, assim, os últimos 8 anos, não menos, 6 anos, eu tenho trabalhado em home office. Eu acho que Deus, ele tem abençoado a minha vida nesse sentido, porque eu tenho tido mais tempo para passar com ela e com os meus filhos. A gente almoça junto quase todos os dias, né? A gente não tem o costume de tomar café da manhã em casa, mas a gente almoça junto, a gente janta junto. Às vezes ali eu pego um intervalinho de 15 minutos, eu sento na sacada com ela, a gente toma tererê junto, fala sobre futuro, fala sobre planos, sobre viagem, sobre como a gente, poxa, podia ganhar mais dinheiro, me aposentar. A gente serviu uma missão de tempo integral como casal missionário, né, os dois velhinhos ensinando o evangelho. E cara, eu acho que a vida ela é isso, né? Eu acho que um casamento ele é isso. É você vê naquela pessoa, cara, que você está em um momento em que você não se imagina sem ela. É, não ter aquela pessoa do lado é faltar uma parte essencial de você. Essa parte que apoia, que incentiva, que te empurra para cima, que te puxa a orelha, fala, pô, para, não faz assim, não tá, não é desse jeito. Então, o meu casamento ele tem sido junto ali com o meu relacionamento com Deus, o ponto central na minha vida, né? E desculpem aí, eu puxei esse lado do meu pai, de ser chorão. Então, tem sido o ponto central da minha vida e eu acho que cabe amanhã eu falar um pouco mais sobre isso e o porquê, né, tem sido esse ponto central. Acho que cabe eu dividir algumas dificuldades que nós passamos juntos e que nós estamos passando hoje também, inclusive. Mas eu agradeço você que assistiu até o fim, era para ser um vídeo de 5 minutos, acabou virando 12, né? Mas nós vamos dar continuidade nesse exercício aí, né? Então, de gravar diariamente os vídeos, conforme eu havia comentado. Obrigado, um sábado abençoado para vocês todos e até amanhã.